pessoal, tudo bem com vocês? Já tava com saudade, semana passada eu não consegui trazer vídeo novo pro canal, mas hoje estamos aqui e com mais uma peça que vocês vão adorar, eu tenho certeza. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, é a primeira vez que você tá por aqui, então muito prazer. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa e esse é o Ateliê Maria Ju. Quem já é inscrito no canal sabe que toda semana a gente traz peças aqui super lindas que vocês me pedem muito no Instagram. Já deixa aqui o convite para vocês seguirem minhas páginas no Instagram. E eu vou mostrar agora qual é a peça que vocês vão aprender hoje. Hoje eu vou trazer para vocês uma mini bag 2 em 1. E por que ela é 2 em 1? Porque ela é essa bolsinha linda que tiracolo para você colocar aqui no ombrinho. Mas ela também pode ser uma pochete. Como que a gente vai fazer isso? É só mudar aqui, ó, a forma como que a gente vai colocar a alça. Então você pode tirar aqui através do mosquetão e pronto, é só passar pela cintura aqui essa corrente, essa alça, que ela vai virar uma linda pochete para você usar. Tá super em alta esse tipo de bolsa, essas mini bags assim bem pequenininhas, que é aquela bolsa para saidinhas rápidas ou para baladinha. Então você pode fazer aí com várias propostas de sintético, várias propostas de materiais. Eu tenho certeza que vai ser uma peça que vai vender muito, principalmente agora no inverno. Tá super em alta, tá super na moda essa mini bag aqui. E eu já te convido para você ficar até o final do vídeo, porque tem muita dica boa. Tem aí uns pulinhos do gato, tem algumas outras ideias aqui baseadas na mesma peça. Então fica até o final do vídeo para você aproveitar todas as dicas que eu vou passar para vocês. Essa alça aqui, como eu falei, eu dei a opção de fazer com corrente, mas é claro, você pode fazer ela inteira de sintético. Se quiser, pode até fazer duas alças, assim a sua cliente pode tirar, trocar, colocar uma alça menorzinha, ou pode já fazer um cinto para poder colocar, né, como pochete. Então tem várias opções. Eu dou aqui, ó, algumas delas, mas aí a criatividade é com vocês sabem que o céu é o limite. Eu vou ensinar vocês também a colocarem esse fecho aqui super lindo, super sofisticado. Vocês sabem que eu tenho parceiro de ferragens, que é a CR Zezanetti. Então esse fecho aqui você encontra lá. Tem no site também, dá uma olhadinha, olha que coisa linda. É claro que você pode usar para várias outras bolsas, não só para essa bolsa aqui. Já dá uma olhadinha lá no nosso site que tem também. Entra no Instagram da CR Zezanetti que vocês vão ver que tem vários outros tipos de fechos muito sofisticados. E eu vou ensinar como que coloca isso daqui para ficar desse jeito assim, ó, perfeitinho. Olha que coisa mais linda, que acabamento lindo, né? Nessa aula aqui eu usei também bastante cola de contato e vocês às vezes têm algumas dúvidas em relação a isso. A cola de contato nada mais é que a famosa cola de sapateiro, é a cola adesiva que a gente tem que passar nas duas partes, esperar secar e colar. E essa cola, a melhor de todas que eu já encontrei, é lá na Cami Tecidos. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, porque ela não tem um cheiro assim tão forte que nem as outras. Claro, se você é alérgico, você tem que usar máscara, tomar os cuidados. Mas ela, na minha opinião, ela é uma das que tem um cheiro mais tranquilo de você trabalhar. Depois de 24 horas a peça não tá cheirando mais, então você pode passar sossegado. Mas entra lá no Instagram da Cami, eles vendem também latas maiores ou menores, então entra lá, conversa direitinho com a Karina que ela vai passar todas as informações pra vocês, tá? Por que eu dou essas dicas? Porque vocês sempre me perguntam, às vezes no comentário, então já falo, não pula o vídeo, gente, porque às vezes vocês perguntam coisas que está durante a aula, vocês aqui não viram, então presta atenção, assiste várias vezes para vocês aprenderem como que faz. É um passo a passo super tranquilo para vocês fazerem, tem todas as informações sobre estruturação, se eu estruturei, não estruturei, qual material que eu uso, qual o sintético, qual o fogo, tem tudo durante a aula. E vocês já sabem, os materiais encontra também no meu site, vou deixar aqui, e ele fica o tempo todo aqui no card, aqui em cima, ó. O site para vocês comprarem os materiais. Aqui a gente não fala muito, só fala o necessário, então bora pro passo a passo. Bom, eu queria mostrar para vocês que eu já estou aqui com as minhas partes cortadas. Então, ó, o espelho, tá vendo que são 4 partes, porque são 2 partes por corpo da bolsa e 2 partes para aba. Então a gente corta, olha só, as 4 partes aqui iguais. Aqui é a tira correspondente a fundo e laterais. E tenho aqui também o forro, que a gente corta, ó, a tira de fundo e lateral e 2 espelhos. Além disso, eu tenho aqui 2 tirinhas
que eu já passei a cola de contato e fiz aqui o virado, que essa parte aqui vai ser o guia da nossa alça. E tenho aqui também mais 2 pedacinhos de sintético que eu cortei, que é onde vai ficar o fecho, onde eu vou colocar o fecho aqui, que é por onde a gente vai começar. Vou deixar isso aqui pronto. Então, eu cortei aqui esses 2 pedacinhos e o que que eu fiz? Eu marquei 1 centímetro nas 2 laterais e numa parte só aqui da altura e passei cola de contato, olha só, nos 2, pra gente poder fazer um virado aqui nessa partezinha, porque eu não quero costurar frente com frente e depois virar e rebater. Eu quero deixar assim mesmo, eu quero fazer no virado. Mas você pode colocar frente com frente, costura aqui, deixando essa parte de cima aberta, e aí você desvira do avesso. Fiz aqui o virado, vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários vídeos em que eu ensino a fazer esses cantinhos aqui do virado, mas se você está aqui pela primeira vez, então eu vou ensinar novamente. Olha só, eu colo aqui, quando chega aqui no cantinho, ó, eu vou puxando os 2 juntos, até que eles se encontrem aqui nessa quina, olha só. E aí, eu vou, ó, dobrar para um lado, dobrar para o outro, vou vincar bem aqui, pra ficar bem coladinho. Faço a mesma coisa do lado de cá, olha só. E vou fechando, ó, que fica essa orelhinha aqui na ponta, ó. E aí, eu vinco bem. Aperto, ó, deixo bem... Tem que ficar bem vincado isso daqui pra colar bem essa pontinha, olha só. Vira pra um lado, vira pro outro, se quiser dar uma marteladinha. E aí, aqui eu vou cortar. Deixa eu só colar aqui. Daí, aqui eu vou cortar bem rente, olha só. Vem com a tesoura bem rente e corto essa orelhinha. Olha só. E aí, o cantinho fica bem certinho. Olha como é que fica aqui os cantinhos. Então, eu faço isso aqui nas 2 partes. E agora é o seguinte, você pode usar esse botão de imã aqui pra fazer o fechamento, tá? Usar ele como fecho. Pode ser o de duplo acabamento ou esse daqui. Esse daqui é mais comum, por isso que eu tô mostrando esse. E aí, o que que você vai fazer? A nossa abinha, ela vai ficar desse jeito, tá? Você vai pegar um dos lados dessa abinha e vai posicionar esse botão aqui. Então, você faz o furo, né? Passa o botão aqui pro outro lado, abre as perninhas e pronto, tá colocado aqui o botão, caso você queira usar esse daqui. E aí, do outro lado, quando a bolsa estiver pronta, do outro lado, você coloca essa outra parte do botão pra fazer esse fechamento. E desse lado, se quiser até colocar a sua etiqueta, você pode até colocar nessa abinha aqui. Então, fica aqui essa opção de você colocar esse botão. Eu não vou usar, eu vou usar um fecho. Eu vou usar esse fecho aqui. Esse fecho é lá da CRD Zanetti. Vocês sabem que é meu parceiro de ferragens. Eu tenho ele no meu site, tanto no banho níquel, quanto no dourado também. E ele vem dessa forma aqui, ó. São essas 4 partezinhas que vem. Então, o que que eu tenho que fazer? Essa parte aqui é a parte que vai na bolsa, na parte do corpo da bolsa. Então, isso aqui eu não vou mexer com ele agora. Essas duas partezinhas eu vou deixar separado. Agora, eu vou mexer só com esse daqui. Tá vendo que ele vem até com um parafusinho aqui atrás? A gente vai tirar esse parafusinho, vou pegar a chavinha, vou tirar esse parafuso. E aí, a gente vai fazer o furo pra encaixar essa parte aqui, ó. Então, aqui eu retirei os parafusinhos, eles estão aqui no cantinho. E aí, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, aonde eu tenho que cortar. Coloquei aqui esse ladinho do fecho. E aí, eu peguei o lápis e risquei aqui e marquei aonde que eu tenho que cortar pra esse fecho aqui poder encaixar. Então, eu vou cortar aqui e vou colocar um em cima do outro. E já vou cortar também a outra parte, porque as duas têm que estar cortadas pra gente poder colocar esse fecho.
Fiz aqui, então, a abertura e também os furinhos para passar aqui os parafusos. E aí, eu vou marcar agora aqui também, deste outro lado. Vou fazer a mesma marcação, vou fazer buraco e mais os furinhos do parafuso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola de contato aqui, eu vou colar uma parte aqui na outra. Vou passar a costura e depois que tiver costurado é que eu vou encaixar essa ferragem aqui e fechar. Então, eu vou passar a costura antes disso. Então, relembrando, vou colocar um em cima do outro, vou fazer aqui a marcação, os dois furinhos, cola de contato e costuro aqui em volta. Essa parte aqui, ó, pode deixar aberta, não precisa fechar, não. Bom, então, eu costurei aqui na beiradinha. Vou pegar agora esse lado aqui do nosso fecho, vou encaixar ele aqui, bem aqui certinho, nos buraquinhos. Vou pegar essa chapinha, que é a parte de trás, vou colocar ela aqui. E aí, eu vou encaixar o parafusinho aqui e vou fechar. Já vai estar pronto aqui a nossa abinha do fecho. Então, aqui eu só vou colocar o parafusinho e apertar. E ficou assim, então, essa parte do fecho. Aperta bem o parafusinho, mas olha só como é que fica. Bem certinho, olha que chique que vai ficar. Aí, ó, a outra parte vai vir aqui e fecha assim. Tá vendo que coisa mais linda? Só que essa parte, como eu falei, ela vai na bolsa mesmo, no corpo da bolsa. E vai fechar assim. Muito lindo, né? Então, agora a gente vai fazer a aba pra encaixar essa parte aqui. Por isso que essa parte tinha que estar pronta antes. Agora, eu tô aqui com as duas partes referentes à aba. E o que que eu fiz? Eu marquei aqui 1,5 centímetro, risquei essa parte aqui de baixo, não. Só risquei aqui, ó, formando um U, tá vendo? E passei a cola de contato dentro dessa marcação. Por que que a gente sempre passa essa linha aqui, ó? Porque ela serve de guia na hora que for dobrar. Porque se você não faz essa linha, você passa a cola de contato, né, meio que a olho, e na hora de dobrar, vai ficar torto. Então, por isso que a gente faz essa linha para nos guiar. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, vou colar. Vou fazer aqueles cantinhos do jeito que eu ensinei, tá? Formando aquela orelhinha, depois cortando. Então, eu vou fazer isso nas duas partes aqui. Fiz o virado, então, aqui nas duas partes da aba. Esse sintético losango, ele é um pouquinho grosso, ele tem 1,5 de espessura, então, às vezes, ele é um pouquinho difícil de vincar, tá? Mas aí, você coloca alguns grampinhos que fica certinho, tá vendo? Aí, agora, eu vou separar uma parte, vou pegar aqui a outra, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua e vou fazer uma marcação aqui, olha só. Aqui é a parte que não tá o virado, tá vendo? Aqui é a parte que tá direto no corte. Eu vou pegar a régua e vou marcar aqui 2 centímetros da parte sem virado pra dentro. E aqui 3 centímetros e vou marcar um pontinho. Tá vendo aqui o pontinho? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou marcar 3 centímetros. É como a gente faz aquela marcação da caixinha de leite, sabe? Só que vai ser 2 centímetros aqui e 3 aqui e marca um pontinho. Porque agora, nós vamos aplicar aqui essas tirinhas, que vai ser o passador de alça. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô aqui com as duas tirinhas, que eu só passei a cola de contato e dobrei no meio. No lado direito, tá? Ó, tô no lado direito. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó, vou dobrar aqui essas duas pontinhas assim pra dentro, até elas chegarem aqui no meio. Ó, tá vendo? E eu vou fazer um furinho de cada lado aqui, dentro dessa marcaçãozinha, dessa dobra, ó, tá vendo? Vou fazer um furo aqui e um furo aqui. E vou marcar aqui, ó. Eu vou colocar bem a ponta dessa tirinha, a ponta que eu falo já dobrada, tá? Vou colocar bem aqui, onde tá minha marcação. E aí, eu vou marcar aonde tá os furos e eu vou prender isso daqui com rebite, tá? Então, eu vou colocar aqui um rebite aqui e um rebite desse lado aqui também. Pode costurar? Pode. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar
dobrar menos, ó, dobrar um pouquinho assim só, colocar do mesmo jeito aqui e passar uma costura de cada lado. Passa uma costurinha aqui, ó, uma de cada lado e vai ficar um vãozinho pra passar aqui a alça. Ficou assim, então, olha só, coloquei aqui com o rebite, tá? Esse rebite aqui é meio dificinho de colocar. O primeiro a gente coloca fácil, né? Porque daí a tirinha tá aberta. O segundo é um pouquinho mais difícil. Eu até coloquei por cima. Eu coloquei aqui um outro pedaço de sintético. E a hora que eu abaixei o balancinho, eu abaixei por cima. Tá vendo que fica uma marquinha bem de levezinho aqui? Mas não tem problema. Depois você joga um secador, alguma coisa assim. Passa a unha assim que vai saindo essa marquinha. E vai ficar aqui dentro da bolsa, né? Essa parte aqui vai ficar dentro da aba, então não vai nem aparecer, é só pra passar mesmo a alça aqui dentro. Vou pegar agora aqui a outra parte, vou até tirar já os clipezinhos. Eu vou achar o meio aqui, dobro, vou pegar um lápis e vou fazer aqui a marcação aqui do meio. Essa parte aqui é a parte que vai ficar pra fora. Então, eu vou colocar a minha etiqueta aqui também. Essa parte é a parte de dentro da aba, tá? Que é a parte que vai curvar aqui e vai virar. Então, essa aqui vai ficar do lado de fora. Por que que eu marquei o meio? Pra gente poder colocar também aqui o nosso fecho. Daí, eu coloco aqui meio com meio. E eu vou colocar uma fita dupla face ou uma fita crepe aqui pra segurar. Não se esqueçam de que essa aqui é a parte de fora, então, a gente tem que colocar nessa posição, não coloquem assim, que daí vai ficar ao contrário, tá? Então, ela tem que ficar, ó, lado de fora com lado de fora. Este daqui é o lado de dentro da minha aba. Então, eu vou colocar a minha etiqueta, vou centralizar também aqui o fecho, vou prender, e aí a gente já vai passar a costura aqui pra dar o acabamento aqui. Coloquei a minha etiqueta, aqui, como eu falei, eu coloquei uma fita crepe, centralizei e coloquei uma fita crepe. Se você quiser colocar fita dupla face, pode. Se quiser passar cola de contato também, pra pregar essa aba, pode. Aí, agora, eu vou na minha máquina e vou começar a passar costura aqui na beirada. Começo a passar costura aqui e vou contornar agora essa aba. O ponto da minha máquina está no número 4, então, eu vou começar aqui. Faço o retrocesso, ó, vocês viram que eu não comecei na ponta, eu comecei um pouquinho mais pra cá. Eu começo, daí eu faço o retrocesso até a ponta. E aí, sim, eu vou alinhando e costurando. Eu tô usando esse calcador de metal, é um calcador para zíper. Pode usar o calcador comum também, aqui eu gosto de costurar com ele. Eu não deixo a parte de trás da minha aba aparecendo, eu gosto de deixar ela escondidinha aqui por dentro. Eu gosto desse calcador mais estreito por causa disso, por causa dessa parte aqui que a gente vai ter etiqueta, vai ter o fecho. E daí eu sei que não vai esbarrar em nada. Veja se ele tá centralizado, o fecho. Aqui tem camadas, tá? Então, vem devagar, pra agulha não quebrar. E aí, você vem acertando ele aqui, de maneira que costure os dois, a parte de baixo e a parte de cima aqui da nossa aba. Acerta bem. Lá no final, eu faço a mesma coisa. Eu costuro até o final, pra depois eu voltar e fazer o retrocesso, ó. Eu venho aqui até o final, volto e corto a minha linha aqui, pra não correr o risco de ficar abrindo essa aba. Então, tá aqui, ó, tá prontinho, ó, com a parte de trás aqui, o nosso suportezinho aqui, o passador, na verdade, de alça. Tá aqui a aba prontinha, agora a gente vai
montar essa bolsa. A montagem dela é bem simples, tá? Então, eu vou pegar aqui uma parte do meu espelho, dobro, dou um piquezinho pra achar o meio, pego a tira, que é a parte do fundo e lateral, acho o meio dela também, já acho o meio tanto de um lado quanto do outro, tá? Vou colocar direito com direito, o pique com pique, aqui, pique com pique, e agora é só a gente costurar pregando aqui o fundo, fazendo a voltinha aqui da lateral. Eu gosto de começar aqui pelo meio, tá? Que eu acho mais fácil. E aqui, como eu falei, ela é bem simples, tá? Chegou aqui na ponta, eu vou virar, vou puxar aqui a lateral para um lado e o espelho para o outro. E venho costurando agora aqui. Chego aqui no final, ó, costuro até aqui, a parte de cima, retrocesso e corto a linha. Agora, eu vou costurar aqui a outra parte. Você pode costurar com o espelho virado para baixo, ou você pode começar aqui da parte de cima. Eu vou costurar aqui com o espelho virado para baixo, porque a minha tira tá um pouquinho maior. Então, por isso que eu prefiro começar aqui, ó. Mesma coisa, chego aqui na beirada. Ó, cruzo, tá vendo? Uma parte para um lado, outra parte para o outro. E acerto agora aqui, é só alinhar as laterais, a lateral, na verdade, com o espelho. E costurar. Chegou aqui na ponta, retrocesso e corta a linha. Agora, eu só vou tirar esses excessos aqui, ó, tá vendo? Porque a minha lateral tá um pouquinho maior. O outro lado, aqui o outro espelho, eu faço a mesma coisa. Eu vou achar o meio. Embora agora a minha lateral já esteja certinha, eu gosto também de começar pelo fundo, tá? Eu sempre gosto de colocar meio com meio aqui e começar a costura aqui. E faço a mesma coisa, costuro aqui no fundo e nas laterais. Então, olha só, coloquei meio com meio e aqui eu costuro do mesmo jeito. Quando chegar aqui na beiradinha, eu faço a curva. Por mais, como eu disse, que esteja já certinha a minha lateral, eu gosto sempre de começar pelo meio. Mas aí você faça do jeito que você aí fique mais confortável, que você ache melhor. Ó, puxo aqui, dou alguns pontinhos, só pra sair aqui dessa curva. Alinho, ó, deixo alinhado aqui a lateral com o espelho. E sigo costurando até lá em cima. Vai dar certinho aqui, ó. Vou até a ponta, retrocesso e corto a linha. Agora, eu costuro esse outro lado. Bom, tô aqui, então, com o corpo da minha bolsa pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu achei o meio aqui da parte de cima, de um dos lados, então, eu dei um piquezinho aqui. Vou pegar agora aqui a minha aba, eu fechei aqui a parte de cima, que tava aberta, né? Eu costurei aqui a parte de cima e também dei um piquezinho pra achar o meio dela. Como vocês podem ver, eu não estruturei aqui a aba. Na verdade, eu não vou estruturar essa peça. Ela é pequenininha. Esse aqui é um sintético 1.5, então, tá dobrado. Vai ter ainda o forro de cetim, que é o cetim dublado que eu vou usar. Então, ele também é grossinho. Então, eu não vou estruturar essa peça. Se você quiser, se você estiver fazendo em outro material, num 04, num 08, aí eu aconselho vocês a estruturarem sim, dependendo do resultado que vocês querem aí na sua peça. Então, agora eu vou colocar a aba aqui dentro. Presta atenção, ó. Pique com pique, mas ó, direito com direito. Lembre-se que esse aqui é o lado de fora, então seria o lado direito com direito. Vai encaixar aqui. Tava passando um avião aqui bem na hora que eu tava dando essa explicação, mas vamos lá. Coloca, então, direito com direito, e aí, pique com pique, e vou costurar agora aqui essa aba no corpo aqui da nossa bolsa. Mesma coisa, começa costurando do meio pra fora, pra essa aba não sair do lugar. Então, aqui é isso, ó, tô começando pelo meio, pique com pique,
Costura aqui até o final, veja se, né, não tá escapando aqui a parte de baixo, se ela não tá entrando, que daí não vai costurar. Então, olha só. Trago até aqui. Chego até a ponta, volto e retrocesso. E agora eu faço a mesma coisa aqui desse outro lado. Você pode começar tanto pela ponta, ou se você preferir, você pode virar ao contrário e costurar. Esse daqui dá pra gente vir, né, daqui pra cá, porque como ela já tá presa aqui no meio, então ela não vai escorregar mais, ó. Começa a costura, retrocesso até a beiradinha e venho aqui até o meio. Pronto, então a nossa aba aqui já tá pregadinha aqui na nossa peça. E eu vou desvirar essa peça aqui agora. Uma bolsinha pequenininha, né? Uma mini bag, que pode virar também uma pochete, tá? Super na moda. Você pode alterar as medidas dela, tá? Que é bem fácil, você vê que são poucas medidas, né? Então, ela é bem facinho da gente mexer na modelagem. Você pode fazer grandona, pode fazer menor até se quiser, porque aquilo que eu falei, agora tá muito na moda as mini bags, né? Essas bolsinhas bem pequenininhas e até mesmo as pochetes, né? Que a galera usa pra sair à noite, pra uma baladinha, ou pra ir até mesmo em shopping, essas coisas, pra dar aquela volta que você não vai fazer grandes compras, que você vai sair só pra dar uma volta mesmo. Aí a galera tá usando muito essas bolsinhas aqui com a opção de virar pochete. Então, olha só como é que tá. Ó, daí você já vê se tá tudo certinho. Não vou colocar o outro lado aqui do botão ainda, tá? Do fecho. Porque eu gosto de colocar primeiro o forro, né? Fechar ela direitinho, simular ela direitinho. Mas já vi que ela vai ficar muito linda. Então, agora, a gente vai fazer o forro. Agora, o forro é o seguinte, mesmo jeito que a gente fez no principal, tá? Vou pegar aqui o espelho, dei um piquezinho pra achar o meio, pego a tira de lateral e fundo, acho o meio, coloco direito com direito e vou costurar aqui essa lateral e fundo. Então, eu costurei aqui. Agora, o que nós vamos fazer? O outro lado, a gente vai colocar aqui meio com meio, mas eu não vou costurar aqui no meio, que a gente tem que deixar a abertura para poder desvirar a peça. Então, eu vou começar aqui, mais ou menos 1 centímetro aqui, 2 centímetros no máximo, porque eu gosto de deixar uma abertura bem grande para desvirar, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui, subo aqui pra lateral, mas deixo aqui essa parte de baixo aberta. Então, aqui, olha só, eu começo a costurar, vou acertar aqui, começo a costurar, faço o retrocesso, precisa fazer o retrocesso, senão na hora de desvirar vai abrir tudo. E subo aqui normalmente até lá o final. E faço o retrocesso também aqui no final. Depois, o outro lado é a mesma coisa. Eu costuro deixando... Eu costuro daqui pra frente e deixo aqui essa abertura. Tá aqui, então, costurado o forro, aqui a parte de baixo, ficou aberta, como eu falei pra vocês, mas tem retrocesso aqui dos dois lados pra não descosturar. Coloquei também uma outra etiqueta aqui dentro, que eu sempre falo pra vocês, que identificação na peça é tudo. Agora, eu vou colocar assim, ó, vou colocar aqui a minha bolsa com a aba pra dentro, do jeito que tá aqui. Ó, coloco todo mundo aqui dentro. Vai ficar direito do nosso sintético com o direito do forro em contato um com o outro. Então, agora eu vou encaixar aqui dentro. E aí, nós vamos passar a costura. É meio apertadinho? É meio apertadinho, mas dá. Tudo encaixadinho aqui dentro. Olha só, tá bem amassadinho. Ó, é desse jeito mesmo, tá? Porque é uma bolsinha pititica. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro aqui a parte que tem essas costuras laterais. Então, eu vou passar uma costurinha aqui pra não sair do lugar
E depois eu venho costurando a borda toda. Então, como eu falei pra vocês, eu vou entrar aqui na máquina e vou costurar primeiro essa parte que tem as costuras laterais. Ó, costura aqui a lateral, pra que fique bem certinho, costura com costura. Ó. Agora eu costuro aqui o outro lado. Eu poderia vir direto? Poderia, mas eu não gosto. Então, eu vou fazer assim. Se você quiser já passar direto, pode fazer. Faça aí do jeito que você achar melhor. Então, eu vou costurar agora aqui o outro lado também. E aí, eu venho fechando a volta toda. Então, agora que eu já estou costurando aquela segunda lateral, aí sim eu venho direto. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas... Ó, puxa aqui o forro, porque senão às vezes a gente passa a costura e não pega no forro. Porque ele, como ele é bem apertadinho, ele acaba escorregando pra dentro da peça. E aí a gente costura achando que tá pegando o forro e não está. Então, sempre olhe se tá costurando o forro. Agora é só fechar. Aqui, ó, é onde a gente já tinha costurado. Se quiser arrematar e pular essa parte, pode pular. Mas eu vou passar de novo aqui uma costura. Reforçando, ó. Passo de novo. E agora eu costuro aqui a outra parte. Fica bem mais fácil, eu acho, assim, tá? Ó, meu forro tá entrando de novo, eu tenho que puxar ele pra fora. Escolham sintéticos que não tenham muita memória, tá? Que se vincar, depois ele volte, porque essa hora a gente tem que amassar bem, a não ser que você tenha uma máquina de braço, ou se estiver usando uma doméstica que sai, né? Aquela parte. Pronto. Cheguei aqui no final. Tá tudo costurado, agora a gente vai puxar essa peça aqui pra fora. Aí, agora a gente vem por essa abertura, por isso que eu falo pra vocês não deixarem uma abertura muito pequena, porque depois fica difícil. Ainda mais se você estiver usando cetim como forro, camurcinha, tricoline, que são materiais que não tem elasticidade nenhuma. Então, você tem que contar somente com a abertura mesmo. E tanto faz uma abertura grande ou uma abertura pequena, a gente depois vai ter que costurar mesmo pra fechar. Então, não tem por que ficar economizando nisso. Ó, esse material aqui, ele é muito bom. Esse sintético aqui. Tem lá no site, é o sintético Losango, ó. E eu amassei pra caramba isso aqui, mas ele não tem memória. Ele não guarda essas dobras todas que nós fizemos. Agora, eu vou colocar aqui pra dentro. Colocar todinho o meu forro pra dentro. E a gente vai passar aquela costura pra dar acabamento agora aqui. Pra esse forro ficar aqui bem pra dentro. Não vou fechar ainda, porque falta colocar o outro lado aqui do meu fecho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Ó, deixa eu abrir bem aqui. Já deixar certinho. E agora, eu vou colocar vários clipes. Ó, por isso que é bom a gente costurar antes, tá vendo? Fica certinho aqui a costura nas laterais. Aí, agora, eu vou vincar bem isso aqui pra dentro. E eu vou martelar esses cantinhos aqui das costuras, porque aqui, como vocês podem ver, tá bem grosso, bem acumulado. Então, eu vou martelar pra amassar bem isso daqui, pra poder passar a costura, dando acabamento aqui. Agora, eu vou entrar na minha máquina e eu vou costurar pelo lado avesso. Então, eu troquei a minha linha, coloquei a linha da cor aqui do avesso e a da bobina continua sendo a azul. Vou entrar aqui. Vou encaixar aqui. E vou começar a costurar. É meio chatinho porque temos muitas camadas, tá? Vou deixar o ponto aqui no 4 mesmo. E vou começar agora, então, a costura. Mantenha sempre a mesma distância de borda. E agora, é jeito, é calma, é paciência.
E vamos costurando aqui toda essa borda da nossa bolsa. Vem virando. E é isso, tá, gente? Aqui, quando chegar nessa parte que tem mais costuras, eu dei umas marteladas, como falei. Eu vou só, ó, girar o volante aqui, só pra sair dessa parte, pra agulha não bater direto e correr o risco de quebrar. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas é isso aqui, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês toda a costura aqui. Vou tentar passar direto. Foi. Olha só. Mantém aqui a distância do calcador que você tá usando desde o início. Agora é só fazer dessa forma na volta toda. Olha só, gente. Aqui no finalzinho, eu vou costurar. E eu vou fazer com que a minha agulha, ela entre no primeiro pontinho aqui que eu já dei. Ó, ela vai encaixar bem certinho nos primeiros pontos. Faço alguns retrocessos e pronto, ó. E eu tinha já puxado as duas linhas aqui pra dentro, pra não aparecer. Puxo de novo. E aí, eu vou cortar e vou queimar. E ficou assim, ó, toda costuradinha. Olha só o lado de fora. Ficou bem bonito. Antes de fecharmos, então, o fundo, agora a gente precisa colocar aqui o outro lado do nosso fecho. Então, eu já vou deixar até ele aqui certinho. Aqui, essa viradinha aqui pra fora, pra eu poder fazer a marcação. Ó, vou deixar aqui. Agora, eu vou fechar aqui a minha bolsa, ó, de maneira que aqui, tá vendo só? Fique esse espaço nos dois lados. Então, eu fecho aqui a minha bolsa, centralizo bem direitinho e faço uma marcação aqui, ó, aonde é o buraquinho. Fiz aqui a marcação, então, ó, eu acho o meinho, aí eu pego o meu gabarito, coloco ele aqui na altura que eu quero, com a bolinha do centro bem aqui no meinho, e aí eu marco aonde eu tenho que cortar. Cortei, e agora eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. Encaixei. Eu vou pegar o gabarito e vou colocar aqui dentro, lembrando, ó, que eu não cortei o forro, certo? Ó, vou colocar aqui, e aí você vira a perninha dele pra fora. Pronto, tá colocado. Olha só, aqui como é que tá. Tá vendo só? Agora sim, eu vou puxar o forro. Uma dica pra vocês, se vocês forem estruturar essa peça. Eu, particularmente, eu estruturaria, se eu fosse colocar alguma coisa aqui, com EVA, um EVA fino. E eu iria estruturar depois de tudo isso pronto. Daí, eu ia puxar esse forro aqui pra fora, ia passar a cola de contato no EVA e aqui nas partes, ia colocar o EVA aqui dentro e acertava. Depois dela já desvirada e pronta. Porque vai ser bem difícil, tá? De fazer todas essas costuras que a gente precisa fazer com a peça estruturada, com o EVA e tal. Então, por isso que eu faria dessa forma. Só uma dica. Vou fechar agora aqui o forro. Viro ele aqui. Coloco aqui pra dentro, ó. Põe aqui as duas pontinhas assim pra dentro e passo uma costura aqui pra fechar. Forro fechado. Olha só, costuradinho, tá pra dentro. Esse forro aqui, eu cortei ele com 1 centímetro a menos na altura. A largura, eu mantive a mesma. Eu só tirei 1 centímetro na altura. Por isso que vocês viram que ficou bem apertadinho na hora de fechar. Mas aí, aqui dentro, não fica sobrando nada. Olha só, ele fica bem certinho aqui dentro. Então, vocês escolham aí, se vocês querem fazer o forro do mesmo tamanho, né, que o principal, ou se vocês querem tirar 1 centímetro, mas não tirem da lateral, tá? Só tirem da altura, a lateral não tira, que não vai dar certo depois na hora de fechar aqui, certo? Então, olha só,
Tá aqui o nosso fecho, olha que coisa mais chique, que lindo. E agora, vou passar aqui a nossa alça. O que que eu tenho aqui, então? Eu tenho uma alça, ela tem, deixa eu medir aqui, eu cortei com 25 centímetros, e aí eu coloquei meia argola de cada lado, ela tem 2 centímetros de largura. Se você não sabe fazer alça de sintético, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui, ó. Depois você vai lá dar uma olhadinha pra você aprender a fazer uma alça assim, bem bonita. Coloquei aqui a meia argola e agora eu vou colocar a corrente, então, nas meia argola aqui. Aqui, se vocês quiserem colocar também meia argola, pode, tá? Vocês podem pegar essa mesma tirinha e fazer 2 rasgos aqui, nessa parte de dentro, costurar com a meia argola aqui dentro, que ela vai servir também de passador aqui para a nossa alça. E eu já coloquei de um lado aqui a corrente. Então, eu vou dar uma das opções que a gente pode fazer aqui com essa peça. Eu posso abrir esse elo aqui e enganchar um dos lados aqui na nossa alcinha. Então, eu vou abrir aqui, vou pegar 2 alicates, porque essa corrente ela é um pouco grossa, o elo dela é bem duro, então vou fazer isso, ó. Posso colocar também uma argola articulável aqui, tá? Coloco uma argola articulável e daí eu não preciso nem abrir o elo, tá? Eu só coloco a argola articulável aqui na nossa alcinha. Eu vou fechar aqui. Então, eu coloquei, aqui fica fixo esse elo aqui na nossa aba. Então, eu tenho aqui um pedaço de corrente preso deste lado da minha alça e tenho outro pedaço de corrente preso desse outro lado. E aqui na ponta, eu tenho um mosquetão para eu enganchar ele aqui, ó. Vou entrar ele aqui dentro do meu suportezinho de alça. E daí, eu tenho, então, uma alcinha de ombro, ó. Aí, você regula, né? A sua cliente regula a altura que ela quer. Se quiser tirar alguns elos para ficar mais curtinha, aí ela regula, porque esse tipo de alça com corrente não tem como a gente colocar um regulador, tá? Ele tem que ser já na medida certa que você quer usar. E aí, você fica com a opção, se quiser usar como pochete, aí é só você soltar aqui, e aí você solta e você passa na sua cintura, ou se for calça, né, tem aquele coisinho pra gente passar, você dá a volta na cintura e passa por aqui, ó. Passa aqui por dentro. E aí, você prende na sua calça e fica, então, a opção de pochete. Tem um Reels lá no meu Instagram que eu ensino como que a gente faz pra ela transformar, porque às vezes explicando assim em cima da bancada não fica tão claro. Mas tem um Reels em que eu ensino a fazer desse jeito pra virar a pochete. Então, essa é uma das opções que você tem pra fazer a alcinha aqui dessa bolsa virar pochete. Então, eu coloquei aqui a corrente em um dos lados. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a outra ponta e vou passar aqui dentro do nosso passador. Vou passar aqui. Vou passar aqui. E aí, eu vou prender lá do outro lado da minha meia argola. Se você quiser usar ela somente assim como bolsinha, então já pode até prender aqui do jeito tradicional mesmo. Abre aqui o elo e coloca aqui dentro, e daí você vai ter a sua bolsinha de alça. Se você for querer dar para sua cliente a opção dela usar também como pochete, o que que eu vou fazer aqui? Esse aqui é um pingente, olha só, é um coraçãozinho, que ele tem essa abertura aqui, que é, ó, de rodar. Então, você fecha, ó, só girar aqui, só você girar aqui que fecha, gira pro outro lado e abre. É como se fosse a argola articulável, porém, é no formato de coração e tem essa rosquinha aqui pra virar. Vou pegar agora aqui a outra ponta e eu vou colocar esse coraçãozinho aqui na ponta. Você pode também colocar a argola ou um mosquetão, mas eu acho que fica bonitinho a gente colocar assim o coraçãozinho, que dá um charme a mais na peça, então é uma opção.
eu tenho lá no site esse coração. Ele é lá da CRZ também, se vocês quiserem entrar no Instagram deles para dar uma olhada. Também tem de outros banhos, né? Tem no dourado, tem no grafite. Então ele fica uma graça e fica um detalhe aqui na pontinha da nossa alça. E aí, deixa eu passar aqui mais certinho. E aí você fica então com as duas opções de bolsinha. Olha só, a bolsinha com aqui a alça. E se a pessoa quiser, ela só abrir aqui o coraçãozinho, abre aqui e ela pode passar na cintura para virar uma pochete. Então ela passa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.